Olá, meu nome é Matias, eu sou advogado criminalista, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Paraná e ocupo uma cadeira no Conselho Penitenciário do Estado na condição de suplente, representando também a OAB Paraná. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, vou tentar ser o mais breve possível, com o fito de esclarecer algumas dúvidas envolvendo esse fatídico episódio que ceifou a vida do menino Miguel na cidade de Recife, estado de Pernambuco. Bom, primeiro, recapitulando aquilo que se sabe efetivamente a respeito desse caso. Menino Miguel, sua mãe Mirtes, empregadora da sua mãe Sari. Mirtes devendo trabalhar, não tendo com quem deixar o filho, uma vez estar em estado de quarentena ou isolamento social e etc., o estado de Pernambuco, teve que levar consigo o seu filho Miguel para a casa de Mirtes. Lá, desempenhando suas funções de diarista, tinha que levar o cachorro de Sari para passear. Isso a pessoa de Mirtes, diarista. No entanto, não tinha com quem deixar o filho Miguel enquanto faria esse passeio, razão pela qual deixou o seu filho aos cuidados de sua patroa, Sari. Durante o passeio do cachorrinho e etc., enquanto Mirtes estava fora, Miguel sentiu falta de sua mãe, começou a clamar por sua mãe, pedir, chorar, razão pela qual Sari vai até o elevador, acompanha o menino Miguel até o elevador, aperta diversos números, dentre eles o número relativo correspondente ao 9º andar. Miguel então vai até o 9º andar, desembarca e no 9º andar despenca de uma altura de 35 metros e agoniza até ser encontrado por sua mãe, momentos depois indo a óbito. Bom, esses são os fatos que se sabe efetivamente a respeito dessa situação. Além do fato, lógico, de que lógico não, né? Mas além do fato de que Sari estaria fazendo a unha durante essas situações todas. O que nos leva a crer que o menino estava chorando, enfim, chamando pela mãe. Ela deve ter se irritado e falado, vai procurar, alguma coisa assim. Mas enfim, esse não é o objeto da nossa análise. O objeto é quais são as possibilidades criminais ou quais são as eventuais implicações criminais, penais, que podem Sari sofrer em razão desses fatos. Pois bem, primeiro ponto, é imprescindível que nós compreendamos a diferença entre dois tipos de crime quando levado em consideração a vontade do agente no ordenamento jurídico brasileiro, que é o crime doloso. O crime doloso é aquele praticado com intenção de praticar o crime e de obter o resultado criminoso advindo da conduta. E crime culposo é aquele crime que a pessoa está praticando uma conduta lícita e aí, por algum motivo, geralmente uma prática imprudente, uma prática negligente, ou por estar desempenhando uma conduta para a qual a pessoa não tem habilitação, ela acaba ocasionando um resultado tido como criminoso no ordenamento jurídico nacional. Esses são os crimes culposos, são os crimes praticados sem o intuito de praticar o delito. Bom, dentro dos crimes dolosos, nós podemos subdividir esses crimes dolosos, levando em consideração a conduta do agente, em 3 tipos. Crimes dolosos comissivos, que são aqueles que dependem de uma conduta ativa, comissiva por parte do agente. Vamos pensar no crime de homicídio, matar alguém, que a pessoa precisa efetivamente fazer disparos ou fazer algo para que o crime de homicídio se consume. Crimes omissivos, que são os crimes que não dependem de uma conduta, de uma atitude comissiva, mas sim de uma omissão por parte da pessoa, quando o Estado demanda uma conduta. É o caso da omissão de socorro, por exemplo. Se eu tenho plenas condições de ajudar alguém que está lá correndo risco, está machucado e etc., e eu deixo deliberadamente de fazê-lo sem nenhuma justificativa plausível, eu incorro no crime de omissão de socorro. Eu me omito de socorrer alguém e por conta da minha omissão eu incorro num crime. Só que, logicamente, não foi essas duas características aqui, esses dois tipos de crime, levando em consideração a conduta do agente, não tem relação com o caso da morte do menino Miguel. O que tem relação com o caso da morte do menino Miguel é uma terceira figura, uma terceira forma de crime, levando em consideração a ação do agente, que são os crimes omissivos impróprios ou crimes
comissivos por omissão, que é quando a pessoa detém o dever de evitar com que um determinado crime ocorra por força de lei, ou pelo fato dessa pessoa ter se colocado na posição de garantidor, ou seja, de garante de que determinado resultado não vai ocorrer. Bom, exemplo clássico, salva-vida. Salva-vida está lá olhando a piscina, tal, ele tem o dever de garantir com que ninguém se afogue ou de agir para que isso não ocorra, e ele vê uma criança se afogando, ele simplesmente deixa de agir deliberadamente, a criança se afoga, morre, ele não responde pelo crime de omissão de socorro, mas pelo crime de homicídio, porque ele tinha o dever de agir naquela circunstância para evitar o resultado. Aí entra a discussão com relação a Sari. Bom, Sari, ela, a patroa de Mirtes, teria se colocado na posição de garante com relação ao menino Miguel? Teria ela assumido toda e qualquer responsabilidade e garantido com que nada de ruim aconteceria com o menino enquanto sua mãe passeava com o cachorro? Se sim, ela se colocou na posição de garante e deve, por via de consequência, responder pela prática do crime de homicídio doloso, ficando sujeita às penas de 6 a 20 anos de reclusão, se o homicídio for simples, se for vislumbrada alguma qualificadora, aí de 12 a 30 anos. Mas, Matias, não tem como o crime ser considerado culposo também? Pode haver essa possibilidade? Sem sombra de dúvida. Lógico, vai depender daquilo que consta dos autos de inquérito policial, que é o procedimento de investigação que está se fazendo agora. Se, por exemplo, as testemunhas que estavam presentes no caso, eventual manicure, etc., confirmarem que não houve nenhuma conversa, a mãe do menino saiu sem avisar, ou qualquer coisa nesse sentido, aí a mãe, ou melhor dizendo, aí Sari não teria se colocado na posição de garante, não teria assumido essa condição de garante, de garantidora de que nada fosse acontecer, de modo que ela não poderia responder por homicídio doloso. No entanto, ela agiu de modo imprudente, minimamente negligente, a partir do momento que ela levou o menino até o elevador do prédio e falou: vai procurar sua mãe, e aperta diversos botões. Nesse caso, tendo ela agido de forma imprudente, negligente, ainda que ela não quisesse que o resultado dessa conduta dela fosse criminoso, houve um resultado criminoso. Muito embora ela não quisesse, por força de lei, ela responde sim pela prática do crime de homicídio culposo, caso fique confirmado, se constate que ela não se colocou na posição de garantidora, de garante, enfim, e por via de consequência não deve responder pela prática de um crime comissivo por omissão. Ok? Então as possibilidades que nós temos aqui são basicamente essas duas. Se Sari Corte Real for considerada ou tivesse colocado na posição de garante com relação ao menino Miguel enquanto sua mãe Mirtes passeava com o cachorro, estamos diante da prática de um crime de homicídio doloso de competência do tribunal do júri, ok? Ou seja, o tribunal do júri vai julgar Sari Corte Real pela prática de um crime de homicídio doloso comissivo por omissão. Se se constatar que Sari não se colocou na posição de garante, não sabia onde estava a mãe do menino ou qualquer coisa assim, eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento justamente por não estar por dentro da integralidade do conteúdo das provas e dos elementos de informação já produzidos. Então, se o Ministério Público, que é o detentor da opinião delicti, né, da opinião a respeito do crime, constatar que Sari Corte Real não se colocou na posição de garante, ela pode responder pela prática do homicídio culposo, uma vez que agiu de forma imprudente ao colocar o menino no elevador, ainda que achando que nada de ruim fosse acontecer. Ok? Nós temos uma terceira opção, que é um pouco mais difícil de se chegar, mas é a de que, ainda que agindo com imprudência, ela sabia que poderia acontecer alguma coisa com o menino e ainda assim ela disse: dane-se, eu não tô nem aí se esse menino vai morrer, eu quero que ele pare de me encher o saco. Se isso acontecer, nós estamos diante da figura do dolo eventual, e o que faz com que a pessoa tenha obrigatoriamente também que responder pela prática do crime de homicídio, ficando sujeito de homicídio doloso, ficando sujeito às penas do crime de homicídio doloso, 6 a 20 ou 12 a 30, a depender da existência de uma qualificadora. Ok?
Então é basicamente isso, nós temos essas três possibilidades: homicídio culposo, se ela não tivesse colocado na condição de garante e ao praticar a atitude imprudente, ela acreditasse que não fosse acontecer nada. Crime de homicídio doloso, caso ela tenha se colocado na condição de garante, e crime de homicídio doloso por dolo eventual, que é igual, caso, ainda que agindo de forma imprudente, e ainda que não sabendo se fosse que iria acontecer ou não o resultado, ela disse: dane-se se acontecer. Dane-se se o menino morrer, eu vou colocar ele no elevador da mesma forma. Então, são três possibilidades, sendo duas delas envolvendo homicídio doloso e uma envolvendo homicídio culposo. Sendo a pena do crime de homicídio culposo apenas 1 a 3 anos, tendo em vista que não havia intenção nenhuma de praticar qualquer ilícito que fosse. Ok? Então é basicamente isso. Espero que eu tenha esclarecido de alguma forma essas questões eminentemente técnicas a respeito da situação que envolve o menino Miguel, sua mãe Mirtes e a empregadora de Mirtes, Sara Corte Real. Fico à disposição para sanar qualquer dúvida que eventualmente surja a respeito do tema. Agradeço a atenção de todos e espero que nos vejamos mais uma vez em breve. Forte abraço e até!